Empoleirado no topo de Castle Rock, o castelo de Edimburgo domina o horizonte. É um testemunho do passado rico e turbulento da Escócia, que a gente bem conhece aqui no Brasil, né? Por mais de 1000 anos, esta fortaleza imponente testemunhou incontáveis dramas históricos. Dentro de suas antigas muralhas, histórias de realeza, guerra e inexplicáveis eventos se entrelaçam. O Castelo de Edimburgo é mais do que um monumento histórico. É um lugar onde o véu entre o nosso mundo e o próximo parece se afinar. O próprio ar dentro de suas paredes sussurra segredos, tristezas e presenças espectrais. A história do castelo remonta à Idade do Ferro. Sua localização estratégica o tornou um prêmio cobiçado por séculos. Dos primeiros reis escoceses às revoltas jacobitas, o Castelo de Edimburgo desempenhou um papel fundamental na formação do destino da nação. Cada pedra, cada torre e cada câmara guarda o peso da história. E alguns dizem, os ecos daqueles que caminharam por seus corredores há muito tempo. O castelo serviu a muitos propósitos ao longo de sua longa existência. Foi residência real, fortaleza militar e até prisão. É dentro dessas mesmas paredes que algumas das figuras mais famosas da Escócia encontraram seus destinos. Maria, rainha dos escoceses, deu à luz James VI em seus aposentos. E foi aqui que inúmeras almas foram aprisionadas, torturadas e executadas. Hoje, o Castelo de Edimburgo é uma das atrações turísticas mais populares da Escócia. Visitantes de todo o mundo vêm se maravilhar com sua arquitetura, explorar seus museus e aprender sobre seu passado histórico. Mas para muitos, a verdadeira atração está no lado mais sombrio do castelo. É a chance de se conectar com os espíritos que dizem ainda vagar por seus terrenos. A história do Castelo de Edimburgo é marcada por conflitos. Ao longo dos séculos, foi sitiado, capturado e recapturado inúmeras vezes. O castelo testemunhou algumas das batalhas mais brutais da Escócia, as guerras da independência escocesa, as revoltas jacobitas e o Longo Cerco deixaram sua marca na fortaleza. Um episódio particularmente horrível ocorreu durante as guerras da independência escocesa. Em 1314, as forças escocesas sob Robert the Bruce escalaram as muralhas do castelo sob a cobertura da escuridão. Eles pegaram a guarnição inglesa de surpresa. A batalha que se seguiu foi sangrenta e decisiva. Os escoceses retomaram seu castelo, garantindo seu caminho para a independência. Em tempos de guerra, as masmorras do castelo transbordavam de prisioneiros. Soldados e civis suportaram condições horríveis. Muitos morreram de doenças, fome ou nas mãos de seus captores. As histórias de seu sofrimento ainda ecoam dentro das muralhas do castelo. Os visitantes costumam relatar sentir uma sensação de desconforto e tristeza nessas áreas. Alguns até afirmam ter encontrado as figuras espectrais de ex-prisioneiros. O papel do castelo como prisão continuou muito depois das guerras da independência. Durante os séculos XVII e XVIII, abrigou prisioneiros de guerra de conflitos em toda a Europa. Isso incluía soldados das rebeliões jacobitas, da Guerra dos 7 Anos e das guerras napoleônicas. As condições nas masmorras superlotadas e insalubres eram terríveis. Muitos prisioneiros sucumbiram à doença ou ao desespero. O peso desse sofrimento parece pairar dentro das muralhas do castelo. Mesmo hoje, visitantes e funcionários relatam experiências perturbadoras. Pontos frios, ruídos inexplicáveis e aparições fantasmagóricas foram relatados. O passado violento do castelo deixou uma marca indelével. Ele continua a assombrar o presente. Talvez o mais famoso dos muitos fantasmas do Castelo de Edimburgo seja o baterista fantasma. Reza a lenda que esse percussionista espectral só aparece quando o castelo está sob ameaça. Sua bateria fantasmagórica serve como um aviso de perigo iminente. As origens da lenda estão envoltas em mistério. Uma história popular afirma que o baterista era um menino. Ele foi encarregado de patrulhar as muralhas do castelo e soar o alarme se avistasse algum inimigo se aproximando. Um dia, o menino desapareceu sem deixar vestígios.
Alguns dizem que ele foi capturado e morto por forças inimigas. Outros acreditam que ele caiu para a morte das muralhas do castelo. Pouco depois do desaparecimento do menino, estranhos sons de bateria foram ouvidos emanando das muralhas do castelo. A bateria era particularmente alta e insistente sempre que o castelo era atacado. O povo de Edimburgo passou a acreditar que o baterista fantasma era o espírito do menino. Ele estava tentando avisá-los do perigo. Ao longo dos séculos, houve inúmeros relatos de avistamentos do baterista fantasma. Ele é frequentemente descrito como uma figura sombria, vestida com trapos. Ele bate um tambor espectral com uma urgência que arrepia o sangue. Algumas testemunhas afirmam tê-lo visto desaparecer no ar. Um dos avistamentos mais famosos ocorreu em 1650. As forças de Oliver Cromwell estavam sitiando o castelo. No momento em que os homens de Cromwell estavam prestes a lançar seu ataque final, o som de tambores ecoou pela noite. A bateria era tão alta e insistente que as tropas de Cromwell foram jogadas na desordem. Eles acreditavam que o castelo era defendido por uma força sobrenatural. Eles abandonaram seu ataque. Até hoje, a lenda do baterista fantasma continua a fascinar e assustar os visitantes do castelo de Edimburgo. As masmorras do castelo de Edimburgo não são para os fracos de coração. Essas câmaras escuras e opressivas já abrigaram incontáveis prisioneiros de guerra. Muitos suportaram sofrimentos inimagináveis em suas profundezas. Visitantes das masmorras costumam relatar sentir uma sensação de desconforto e opressão. Alguns até afirmam ter experimentado atividade paranormal. As masmorras eram frias, úmidas e infestadas de vermes. Os prisioneiros eram frequentemente acorrentados às paredes ou amontoados em celas minúsculas e sem ar. A doença era galopante. A morte era uma companheira constante. O tormento físico e psicológico infligido aos prisioneiros deixou uma marca indelével nas masmorras. Entre as áreas mais assombradas das masmorras estão os cofres, onde os prisioneiros de guerra eram mantidos durante o século XVIII. Os visitantes desses cofres costumam relatar sentir uma sensação de pavor e desespero. Alguns afirmam ter ouvido os sussurros de ex-prisioneiros. Outros relataram ter visto figuras sombrias à espreita na escuridão. Uma das histórias mais conhecidas das masmorras é a do gaiteiro solitário. Segundo a lenda, um gaiteiro foi enviado à rede de túneis e passagens secretas do castelo para explorar. Ele tocou sua gaita de foles enquanto caminhava, para que os que estavam acima pudessem rastrear seu progresso. A gaita de foles parou de repente. O gaiteiro nunca mais foi visto. Alguns dizem que seu fantasma ainda assombra as masmorras, sua gaita de foles melancólica ecoando pela escuridão. Acredite em fantasmas ou não, não há como negar que as masmorras do castelo de Edimburgo são um lugar profundamente perturbador. O peso da história e o sofrimento daqueles que foram presos aqui parecem pairar no ar.